Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam muitos bem-vindos ao nosso programa Na Era do Espírito. Mais uma vez aqui reunidos, né? Agradecendo a presença de todos vocês e também aí dando uma boa noite, boas-vindas ao nosso irmão Marcos Demário. Olá, meu amigo. Boa noite, Diciné. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando e que possamos hoje aqui no programa Na Era do Espírito fazermos reflexões muito importantes, porque vamos falar de Jesus e a educação. Olha só, Jesus na educação espírita. Olha que beleza. Gente, ó, vai ser mais um aí, reflexão que o Marcos trouxe para a gente aí junto com ele ir abordando pontos, né? E como ele sempre nos fala, né? Não é para a gente ficar só nisso, não. Ele traz os pontos para a gente estudar mais profundamente, né? Isso é só um chamamento, né, Marcos? É verdade, né? O nosso programa, né, Diciné, não tem o objetivo de ficar explicando tudo, né, e mostrando. Não, mas nós somos, assim, provocadores para que as pessoas, então, possam refletir e encontrar os melhores caminhos nesse campo da educação. Gostei do termo, provocadores. Olha só, a gente está aí provocando vocês para que vocês possam ir pesquisando, buscando, né? E cada vez irem aí adquirindo aquele olhar aí mais aprofundado dentro da nossa doutrina espírita. Mas antes da gente iniciar, como sempre, né? Vamos aí fazer a nossa prece, vamos nos harmonizar. Então vamos aí, nesse momento, a serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, deixando-nos envolver por esses benfeitores que prepararam o nosso ambiente, que nos prepararam para podermos receber essa reflexão que nos vai ser passada. Pedindo aos benfeitores que nos harmonizem, que nos acerenem aonde nós estivermos. Que possamos aí compartilhar com os nossos irmãos essas vibrações e que, com esse olhar de fraternidade, solidariedade, possamos receber o que nos vai ser passado nesse momento. Pedindo aos nossos irmãos benfeitores que envolvam o nosso irmão Marcos Demário, que nos envolva também e que possamos aproveitar ao máximo esse momento para que possamos aí ir entendendo, começando a entender o quanto é importante estarmos com Jesus, com os nossos benfeitores, nessa nossa caminhada evolutiva. Sim, iniciamos mais um programa na Era do Espírito, dando graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos passar a palavra aí para o nosso irmão Marcos Demário, que vai falar sobre Jesus na educação espírita. Marcos. Muito bem, Tia. Vamos sim conversar sobre esse tema que realmente é muito importante. Para iniciar, lembremos aqui que o Espiritismo, enquanto um conjunto de princípios, por isso que é uma doutrina, conjunto de princípios filosóficos, científicos e de consequências morais, tem como uma de suas bases, como um dos seus alicerces, o Evangelho. Por isso, o Espiritismo também é classificado como uma doutrina cristã, ou como cristianismo redivivo, porque o Espiritismo procura reviver os ensinos morais de Jesus e proclama que esses princípios devem ser os norteadores da transformação moral da humanidade. Então, nós temos como princípios Deus como Pai Criador, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre
a dimensão espiritual e a dimensão material da vida e a lei de evolução. Esses são os 4 grandes princípios do Espiritismo, que desdobram, obviamente, outros princípios ou subprincípios, como é o caso, por exemplo, da lei de causa e efeito, livre-arbítrio, reencarnação, que estão embutidos nesses 4 grandes princípios. E compreendemos que, para chegarmos ao estado de espírito puro, que é aquele estado de perfeição a que somos destinados por Deus, nós precisamos desenvolver tanto a inteligência quanto o sentimento. E o Espiritismo, então, tendo essa base cristã, proclama a necessidade de termos um olhar mais atento a essa questão do desenvolvimento do sentimento. Ou como dizem os nossos benfeitores espirituais, lá em O Livro dos Espíritos, da necessidade de trabalharmos o desenvolvimento do senso moral. Como isso tem faltado, né? Porque nós temos atropelado o próximo com tanta facilidade e nem temos parado para pensar sobre isso, né? Nós temos defendido ideias tão egoístas, né? E prejudicando os outros e até normalizando e normatizando isso, achando que é por aí mesmo, mas não é, porque nós estamos nos prejudicando e prejudicando também aos outros. E Jesus nos disse que, como cristãos, nós teríamos que ser reconhecidos por muito nos amarmos e por amarmos inclusive os nossos inimigos, perdoando-os, né, que é o perdão das ofensas. E que, quando o mal chega, nós devemos, então, praticar o bem, ou seja, devolver o mal com o bem. Portanto, o Espiritismo, ao resgatar o Evangelho, nos diz que, antes de agirmos, precisamos pensar nas consequências. Se aquela nossa ação não vai prejudicar alguém. Se gostaríamos que o outro fizesse isso que estamos pensando em fazer, fizesse isso para conosco. Obviamente, se nós respondermos, não, eu não gostaria que fizesse isso comigo, então nós já temos a regra. Não deve, então, fazer ao outro. É isso que Jesus nos ensinou e que o Espiritismo veio nos trazer e que precisamos, então, trabalhar, precisamos introduzir na educação. Mas confunde-se muito o que seja educação, o que seja esse educar. E nós achamos, por exemplo, que educar é colocar a criança na escola. Ou seja, nós transferimos, olha, educação é problema da escola. Tá? Meu filho chegou a X idade, está na hora de colocar na escola, vai. Tá? Mas acontece que antes dele entrar na escola, ele está em casa, né? Está no lar. E o lar é uma escola. Aliás, Emmanuel tem uma frase famosa sobre isso, né? O lar é a primeira escola. E é fato, né? Porque os pais são os grandes educadores, devem cumprir essa missão de educar esse espírito reencarnado. Como que se educa? Corrigindo as más tendências de caráter que o espírito está mostrando, né? Desenvolvendo, obviamente, as suas virtudes, encaminhando para o bem, para que ele entenda que tem que utilizar a sua inteligência, o seu conhecimento, para o bem de todos. Então, combatendo na raiz o egoísmo e o orgulho. Tudo isso tem que ser feito no lar. E é justamente a promoção da educação moral, que fica muito facilitada com Jesus, tendo por base o Evangelho. Mas aí muitas pessoas dizem, mas tudo bem, eu até compreendo teoricamente isso, mas o problema é a aplicação. Como fazer isso? Porque eu não entendo nada de educação, eu não sou formado nessa área, e como é que é isso? Qual é a didática, a metodologia que eu preciso utilizar?
E a nossa recomendação é seguir a metodologia e a didática utilizadas por Jesus, o nosso grande mestre, o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Tudo bem, mas o que é didática? Calma. Vamos então saber um pouquinho sobre isso a partir de agora. E vamos trazer para nós um educador que está na história da humanidade, que é muito importante. Estamos aqui nos referindo a Comênios. Comênios viveu de 1592 a 1670. Bem lá atrás, não é mesmo? Mas ele foi muito importante pelos seus escritos e as suas práticas. Ele tem um livro que ficou famoso, que se chama Didática Magna. O título da obra já diz que ele trabalha a didática, não é mesmo? Então, nada melhor do que vermos como ele entendia didática. Porque às vezes nós falamos, você não tem didática, você não sabe ensinar. Então, nós vamos aprender um pouquinho aqui agora com Comênios. Ele diz o seguinte: didática é a arte de ensinar, ocupando-se das estratégias de ensino e de aprendizagem. A didática é a arte de transmitir conhecimentos, como conjunto de técnicas de ensino. Hoje em dia, a partir dessa conceituação, também se entende didática como um ramo da pedagogia, tendo por objeto o estudo, o estudo dos processos de ensino e de aprendizagem, o estudo das relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender. Então, nesse caso, a didática vai orientar a construção do conhecimento, ou seja, a melhor maneira de ensinar. Pois bem, agora que sabemos o que é didática, vamos perguntar, e como Jesus ensinava? Como é que ele agia? Nós temos diversas passagens lá nos evangelhos, porque são 4 evangelhos, né? Porque nós temos o evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos e segundo João, mas que no conjunto formam o evangelho propriamente dito. E nós temos algumas passagens da vida de Jesus que mostram a perfeição como ele atuava. Vamos aqui a uma passagem bastante significativa. Havia um murmurinho no povo judeu de então de quem seria Jesus. Então, achavam que ele era a ressurreição de um antigo profeta, como Isaías ou Elias, por exemplo. Achavam que ele era um profeta, achavam isso, achavam aquilo. E Jesus sabia desses comentários. Então, ele aproveita o momento em que ele reuniu os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos, e faz essa pergunta: quem dizem que eu sou? E aí eles comentam: Senhor, por aí se diz que o Senhor é um profeta, mas tem gente que acha que o Senhor é a ressurreição de um profeta antigo aqui do nosso povo judeu. E papapá. Aí ele, bem tranquilo, sereno, lança uma outra pergunta. E vocês, que são os meus 12 discípulos, vocês que me seguem de perto no dia a dia, vocês que recebem diretamente os meus ensinos, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, inspirado pela espiritualidade superior, se adianta, pega a palavra e responde num ato: o Senhor é o Cristo, o enviado de Deus. E aí Jesus olha para Pedro e diz: muito bem, Pedro, foi o Espírito que te revelou isso. Eu sou. Esse é o diálogo que está lá registrado. Vamos perceber como Jesus ensinou? Perguntando, extraindo dos discípulos o que eles estavam achando, o potencial deles, levando-os a pensar.
Ó, estão dizendo, ok, já entendi, dizem que eu sou um profeta. Ou dizem que eu sou a ressurreição de um profeta. E vai por aí afora. Mas e vocês? O que é que vocês sentem no coração de vocês? Quem vocês acham que eu sou? Ele podia ter dado uma aula ali. Não, minha gente, eu não sou o profeta, eu não sou a ressurreição de Isaías nem de Elias. Eu sou o Cristo, o enviado de Deus, sou o Messias que as professores... Ele não explicou nada, ele não falou nada disso. Ele devolveu a fala dos discípulos com uma nova pergunta. A primeira pergunta, quem dizem aí, por aí que eu sou? E a segunda pergunta, e vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? E aí veio a resposta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o enviado, o Messias. E ele não faz discurso, ele simplesmente acena com a cabeça e com a sua fala. Muito bem, Pedro. Foi o Espírito que te revelou isso. Eu sou. E pronto, encerrou o assunto. Ele não falou mais nada. E aí nós vamos encontrar outras passagens em que Jesus dialoga, não apenas com os seus discípulos, mas com outras pessoas, como os doutores da lei, os fariseus. E ele sempre faz indagações. Ele devolve a pergunta com uma outra pergunta. Quando ele está lá já diante de Pilatos, preso, e havia aquela acusação que Jesus estaria se proclamando como rei dos judeus, Pilatos faz a pergunta direta para ele. Você é o rei dos judeus? Essa é a acusação. Você é rei? Aí Jesus responde a ele, tu o dizes. E aí Pilatos fica meio desconcertado. Tá, sim, mas é porque essa é a acusação. E eu preciso saber se você anda se proclamando como rei ou não. Para que eu possa fazer o julgamento. E aí Jesus diz assim, olha, você só tem poder sobre mim neste momento. Tá? Porque o meu reino ainda não é deste mundo. Porque se fosse, você não estaria aqui me prendendo. E aí Pilatos se assusta com essa resposta, porque Jesus provoca com que ele pense, ele tem que pensar. Bom, eu perguntei se ele é rei. Ele me diz que o reino dele não é deste mundo. Ele está falando de um reino, que ele tem um reino. Quem tem um reino é rei. E aí Pilatos pergunta, e onde fica esse reino, né? Mas ele também não disse que é rei dos judeus. Entendeu? Ele não disse. Ele disse que tem um reino. Mas não especificou. E aí Pilatos se afasta, vai lá conversar com os sacerdotes, doutores da lei, e diz assim, olha, vocês o estão acusando de estar se proclamando rei dos judeus. E rei dos judeus é Herodes, escolhido pelo Império Romano. Mas ele não se declarou na minha frente que é rei dos judeus. Então eu não vejo culpa nesse homem. Não posso condená-lo. Olha que didática maravilhosa de Jesus. Ele não fez sermão, não fez toda uma defesa. Ele levou Pilatos a pensar. Essa é a verdadeira didática e que Jesus nos ensina. E que, na verdade, ela tem raiz lá em Sócrates. Sócrates viveu mais ou menos 400 anos antes de Jesus. E Sócrates, como filósofo, lançou a maêutica. E a maêutica é a arte de fazer pensar. Quando você leva o outro a pensar. Na prática, estamos lá na evangelização do Centro Espírita e você vai falar de Deus. Aí uma criança ou um jovem diz assim, eu não acredito em Deus. Tudo bem, você não é obrigado a acreditar em Deus. Mas me diga, como você acha que o universo surgiu? Foi a explosão e condensação das energias num dado momento. Tudo bem, ok. É uma teoria válida. De onde vieram essas energias que nesse dado momento se condensaram? Mas aí nós não sabemos. Mas elas não têm que ter vindo de algum lugar. Elas não têm que ter uma origem.
A ciência diz que tudo tem que ter princípio. Qual é o princípio dessas energias? Qual é o princípio da vida? Como você explica que a semente, aquele grãozinho, dá numa árvore frondosa, gigantesca e que gera frutos? Não é? Você sabia que nós, seres humanos, não somos capazes de criar essa semente? Não somos. Não somos. Nós sabemos reproduzi-la, mas não sabemos criá-la. São coisas muito diferentes. Agora eu vou repetir a pergunta. E Deus? O que é que você acha? Não. Mas aí tem coisas que nós não conhecemos. Justo. É justo. Mas não seria o caso de tentarmos conhecer melhor? Cientificamente, se diz que tudo tem que ter um princípio. Por que esse princípio não pode ser Deus? Agora, como é Deus? Nós espíritas dizemos que não podemos olhar a Deus, tentar entender Deus, olhando para nós mesmos. Porque aí nós vamos confundir as coisas. Deus está acima do ser humano. Ele não se confunde, porque ele é o Criador, é o Pai. Então, nesse diálogo, você vai levando, então, o educando a pensar. Essa é a grande didática para termos um bom processo ensino-aprendizagem. Essas reflexões e muito mais estão nesta obra aqui, ó. Jesus, o maior educador da humanidade. É de minha autoria e está publicada pelo Clube de Autores. A aquisição é sempre pela internet, né? Basta acessar clubedeautores.com.br. Nesta obra, eu junto os estudos que historiadores, pesquisadores e pedagogos já fizeram sobre Jesus e mais a visão espírita sobre Jesus, esse grande educador da humanidade. Então, hoje nós trouxemos esse aspecto da didática. Ou seja, para bem ensinar, nós precisamos fazer pensar. O bom educador é aquele que orienta, é aquele que estimula. E como a Dircineia gostou muito, é aquele que provoca, né, para levar o educando ao desenvolvimento. Era isso que nós tínhamos, então, para hoje. Eu vou a palavra para você, Dircineia. É verdade isso, né? É nós, assim, levarmos a pessoa a fazer a ideia e não dar pronto. É aquilo que a gente fala, né? É não dar o peixe, é ensinar a pescar. Essa construção, e era o que Jesus fazia. Jesus, ele trazia ali os ensinamentos, ele tinha essa didática, né? E até antes até da gente fazer esse programa, eu estava pensando, né? Com relação a esse trabalho de Jesus, né? Ele nunca invadiu aí ou nos obrigou a segui-lo, não. Ele trouxe, nos mostrou, né? Foi construindo em nós essas ideias e a gente percebe nele os diálogos que eles tinham, igual você falou aí, né, com Pilatos, mas o diálogo dele com Nicodemos, ou o diálogo dele com aquela moça, a prostituta, aquela que foi pega em adultério, fugiu aqui, eu lembrei e fugi. Quer dizer, em nenhum momento ele acusou ou absolveu, mas, né, ele estava ali falando com eles e conversando. E é isso que a gente tem que fazer, é mostrar o caminho para que a pessoa faça aquela construção e até para que ela valorize essa construção. Então, Jesus estava ali, né? Mostrando, quando ele conversava com os apóstolos, a gente percebe nos diálogos, né? Ele ia mostrando ali, até eles irem construindo, e aí Pedro, inspirado, falou, não, você é o Cristo. Mas por quê? Porque ele veio mostrando, fazendo essa construção. E assim somos nós, né? Família. Acredito que a escola tenha que ser também, né? É claro que a nossa escola hoje não tem
esse olhar ainda muito da educação moral. Um dia ela vai juntar, né, essa instrução, que são os conhecimentos que a gente, mais a educação moral. E aí nós vamos estar aí dentro desse nosso professor, né, mestre, que foi o único título que ele aceitou, né, de mestre. Ou seja, né, de professor que veio nos ensinar. Muito bom, Marcos. Gostei muito do seu livro, né? Aí você falou que você traz aí um olhar de vários pesquisadores também, não é isso? Sim, sim. Porque nesta obra aqui, Jesus, o maior educador da humanidade, eu primeiro fiz toda uma pesquisa nos historiadores da educação, em todos aqueles que consignaram Jesus como educador, colocando-o na história da educação, muitos deles estudando, inclusive, quais eram os procedimentos de Jesus, sua didática, metodologia. E aí, depois que eu fiz essa pesquisa, e aí eu peguei a literatura espírita para mergulhar nos nossos amigos espirituais, nas suas revelações, a partir de Kardec, né? E trazendo, e aí eu fui juntando uma coisa com a outra, e aqui no livro, além de trabalhar essa questão da didática, eu começo trabalhando quem é Jesus, a missão de Jesus, Jesus na história da pedagogia, ele como mestre, os fundamentos pedagógicos dos ensinos de Jesus. Aí vem o capítulo sobre a metodologia de Jesus, os princípios da educação em Jesus, a didática de Jesus, Jesus e a aprendizagem. E aí, os dois últimos capítulos são Educando com Jesus na Família, olha que interessante, Educando com Jesus na Escola, e eu encerro o livro com um capítulo falando, então, que Jesus, nesse olhar educacional, ele provoca para nós uma verdadeira revolução pedagógica. Então, tudo isso... Com certeza. Com certeza. Nossa, deve ser muito bom. Depois eu vou olhar. Muito bom mesmo, né? E a gente tem que ter esse olhar, né? Que ele é o nosso mestre, né? Que ele veio aí trazer para a gente essa pedagogia, que ele veio trazer para a gente essa didática aí, né? Para nossa evolução. Meu amigo, muito obrigada, né? Muito bom aí o nosso bate-papo. E aí, né? Fica a dica da leitura do nosso irmão aí, né? E que vocês aproveitem bastante. A gente agradece a todos vocês que aqui estão, o nosso irmão aí que trouxe, né, com muito carinho essa reflexão para a gente. Recebam todos o nosso abraço carinhoso e vamos aí, né, agradecer. Eu acho que a gratidão tem que fazer parte da nossa caminhada, né? A gente tem que ter sempre aí, com essa conexão com o mais alto, com os benfeitores, nos nossos corações, essa gratidão de que somos muito amparados, somos muito amados, que em todas as dificuldades, em todas as aflições, temos o amparo daqueles que nos amam, dos nossos benfeitores, do nosso irmão Jesus, do nosso Pai. Então que possamos ir abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos do Espírito para podermos receber e perceber o quanto somos orientados para o caminho do bem. Que possamos a cada dia seguirmos o nosso Mestre, que nos trouxe aí esse olhar de amor, de fraternidade, que nos trouxe o caminho, que nos trouxe os meios para chegarmos até o nosso Pai, indo através da nossa transformação, da nossa educação, construindo em nós sentimentos mais valorosos e melhores. Assim, desejamos a todos uma excelente noite de sexta-feira, um final de semana cheio de bênçãos, e que as semanas que venham, né, as semanas, sejam aí também recheadas de bênçãos, amor, paz, harmonia. Que assim seja. Assim a gente encerra mais um programa de sexta-feira, aguardando todos vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.
portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.